Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais um painel do Diálogos Abimed aqui na Feira Hospitalar. Vamos dar início à nossa segunda atividade aqui no Mezanino. A gente está com uma agenda recheada de atividades pela Abimed. Temos a nossa jornada regulatória que está acontecendo também nesse momento. Fica aqui o convite para que vocês deem uma olhadinha no nosso site, para conhecer, na programação aqui da feira, para conhecer as nossas atividades. Nós vamos iniciar agora, então, o painel, o estudo Boas Práticas de ATS para Procedimentos e Dispositivos Médicos. Foi um estudo que a Abimed encomendou e patrocinou e foi levado a cabo ao longo do ano passado, início desse ano. Não vou me delongar aqui, né, que a gente vai ter uma apresentação aqui pela Gabriela Thanos, da Axia Bio, de como foi o estudo. E, antes de mais nada, vou fazer a apresentação dos nossos painelistas, antes que eu passe a palavra para a gente, de fato, começar as atividades. Nós temos aqui como convidado o Dr. Denis Aviana, que é médico, doutor em saúde coletiva, professor titular da Faculdade de Medicina da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ex-pró-reitor de saúde da UERJ, ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Participará conosco também Fernando Oliveira, está como responsável pela área de acesso e economia da saúde da Johnson & Johnson Medtech Brasil, é dentista de formação, possui experiência em diversos setores da saúde e atua no fomento de iniciativas que visem a sustentabilidade do setor saúde, por meio do melhor cuidado dos pacientes. Bem-vinda também, Fernanda. A Fótine Toscas, doutoranda da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 20 anos de experiência em gestão de dispositivos médicos no SUS, servidora pública da carreira de pesquisador científico, coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Instituto de Saúde e membro titular no Comitê de Produtos e Procedimentos da Conitec. Bem-vindo também, Fótine. A Gabriela Thanos, que é quem esteve à frente do estudo, é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, tem formação presencial em Leading Professional Service, Firms e Business Innovations in Global Health, Healthcare Delivery na Harvard Business School, Boston, Massachusetts, USA. É economista formada pela Fundação Armando Álvares Penteado, com curso de extensão em marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e MBA em Economia e Gestão da Saúde pela Unifesp. Pós-graduação em Neurociências e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, CEO da Axia Bio Group. E a Sara Rodrigues, tem graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Saúde pela mesma instituição. A Sara possui mais de 7 anos de experiência em ATS. Bem-vindo, Sara. Vamos, então, de bate-pronto, dar início às nossas atividades, passando a palavra aqui para a Gabriela, para poder apresentar o nosso estudo. E eu peço, por gentileza, que projetem para a gente aqui o QR Code para que vocês possam baixar o estudo. Em princípio, a gente tem ele somente em formato digital, mas em breve a gente vai estar circulando também em formato impresso. E já passando a palavra para a Gabi aqui. Gente, boa tarde. É uma vitória a gente estar aqui hoje. Foi um trabalho que todo mundo aqui se dedicou demais. Foi um trabalho que foram 12 meses. E foi uma experiência interessante, porque, apesar de já trabalhar na área de ATS, de dispositivos, como as minhas colegas também, Fótine, que nem vou falar nada, né, porque a dona da ATS de dispositivo médico no Brasil, Denizar. Mas a hora que a gente pega e começa a pensar, vamos juntar, vamos organizar um material para analisar e mostrar como que isso poderia ser de uma forma mais organizada para que todo mundo se beneficiasse, né? E eu sempre tenho a preocupação de que o primeiro a se beneficiar tem que ser o paciente. A gente trabalha em torno para o paciente se beneficiar. E aí a gente começa a olhar e você fala assim, nossa, vamos ter que criar algo que não existe. Porque nós fizemos uma pesquisa profunda de dados secundários no mundo inteiro. Falou, vamos aprofundar. Conversamos com colegas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, para entender qual era essa dinâmica, qual era a dimensão que a ATS para dispositivos médicos estava tomando, porque estavam acontecendo, e ainda estão acontecendo, mudanças, até na parte regulatória. E existem movimentos, principalmente na Europa, trazendo mais essa questão do ATS para dispositivo médico, e a gente começou a explorar tudo isso, e, no final, fala assim, bom,
qual será a melhor forma da gente trazer todo esse estudo? Então, nesse material que vocês vão baixar através do QR Code, ele tem uma proposta, né, viva. Por quê? Porque esse é um trabalho, hoje em dia, a gente não pode falar que nada está finalizado. Tudo está sempre em construção. Nós estamos sempre atualizando as coisas. Então, é uma proposta para que a gente possa ter um diálogo com o mercado de como poderiam ser, de uma forma eficiente, avaliadas as tecnologias, né, médicas, dispositivos, não só procedimentos médicos, diagnósticos, mas que também tem dentro dele, que é o resultado do estudo, e que foi que embasou toda a proposta de metodologia que foi organizada pelo grupo, que é o resultado de tudo que nós não só encontramos, mas que nós principalmente discutimos com representantes do mercado. Nós tivemos pessoas de um nível técnico e de um nível de importância para a saúde no Brasil incrível dentro desse processo. Nós tivemos pessoas com conhecimento agregado enorme, e foi muito interessante, porque, ao final do processo, nós recebemos vários feedbacks também de pessoas do processo, que estão no processo e falam, poxa, eu aprendi com isso também. E eu também aprendi demais nesse processo. Foi, acho que, o maior ganho para mim, como profissional, foi o que eu aprendi durante todo esse processo, e o que a gente agora propõe numa fase onde existe mais oportunidade para discussão da avaliação de dispositivos, quando a gente tem aí a criação de uma subcomissão, né, hoje dentro da Conitec, dedicada a olhar dispositivos. Isso provavelmente não, acho que com certeza vai se refletir na ANS, né, também, para que a gente possa... e a ideia aqui, eu acho que é importante fazer esse ponto. A ideia aqui não é tornar o processo mais fácil para quem submete ou para quem analisa, é tornar o processo mais organizado e calibrado com um bom nível técnico, com um bom nível de informação. Porque aqui a ideia não foi só apresentar uma proposta de como o dispositivo ou o procedimento fosse avaliado, mas também como fosse construída a submissão que for feita para as autoridades. Então, é um trabalho para todo o setor, não é só algo que o setor quer que seja feito, o setor vai trabalhar para que isso também aconteça, para que também a ABMED, que os seus associados também tenham essa questão da educação em relação ao processo. E o mais importante de tudo, também, tudo é importante para mim, esse que é o problema, eu acho tudo importante. Mas eu acho que a gente começa também a dar um destaque para um profissional aqui no Brasil, que é o engenheiro clínico, que hoje ele não faz parte da forma como deveria do processo de decisão, do processo de análise, do processo de olhar com o seu conhecimento para todo esse processo de avaliação. E um dos pontos, inclusive, que a gente traz no trabalho com esse grupo todo é a questão de ser um processo multidisciplinar. A gente não pode atribuir um trabalho como esse a um profissional de uma área somente. Então, quanto mais a gente conseguir essa questão do multidisciplinar e formar mais pessoas e dar instrumento para que o engenheiro clínico possa também participar cada vez mais desse processo de incorporação de tecnologias, de dispositivos médicos, vai fazer com que a gente tenha um processo melhor. Não existe um modelo perfeito, não existe um modelo fora do Brasil pronto. O modelo mais proposto que nós encontramos foi na Austrália, mais atualizado, e mesmo assim ainda está sob discussão. Então, o que eu gostaria aqui é, primeiro, agradecer a ABMED pela confiança durante todo esse processo, a oportunidade de fazer isso, e lembrar que a gente está construindo a várias mãos um trabalho. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Ao longo do debate que a gente vai elucidando um pouquinho mais o que o estudo traz, como ele foi estruturado. Eu vou passar a palavra agora aqui na sequência para a Sara, que é representante da Boston Scientific no nosso grupo de trabalho de ATS na ABMED, foi a vice-coordenadora desse grupo. Por gentileza, Sara, falar um pouquinho aí do que motivou, o setor, o segmento de equipamentos dispositivos médicos elaborar esse estudo.
Sim, eu acho que é uma figura que não está presente aqui, que está com um bebezinho, é a Lohane, né, que é a nossa coordenadora do grupo de trabalho de ATS. E falando das motivações, bom, acho que até o que a Gabriela trouxe, ela vem casa muito com as nossas motivações que virou esse produto, né? Mas eu acho que o principal motivador é termos primeiro um ponto de partida, e que fosse um ponto de partida, um gol acertado, né? E o segundo motivador é abrir um caminho de diálogo. Em nenhum momento a discussão foi vamos entregar algo pronto, estamos entregando algo, mas sim estamos abrindo uma porta de discussão. Por que dispositivos médicos a gente sentia, né? Depois a Fernanda vai falar um pouco sobre as necessidades, né? Mas a gente sentia assim, olha, a gente precisa abrir esse diálogo. A gente precisa abrir, a gente precisa chamar essas pessoas que são parte do processo de avaliação de tecnologia de saúde de procedimentos envolvendo dispositivos médicos que ainda a gente não tem. E partindo do ponto, olha, precisamos começar de um gol acertado, mas precisamos começar de um ponto, porque realmente é essa sensação que a Gabriela trouxe. Chegou num momento e falou, gente, mas não tem nada. Ou que tem ainda está em fase de discussão, e foi aí um dos motivadores foi a gente precisa procurar o que tem. E nessa procura do que tem, até para trazer, olha, fora temos isso, o que a gente não tem aqui? Foi justamente trazer o que está sendo feito. E nisso a gente trouxe as questões da próprio engenheiro clínico, né, essa figura, esse profissional. Ele ainda é uma especialidade que é bebê no Brasil, né, são poucos ainda, quando a gente compara até com países como o México, e o relatório traz isso, que é bem interessante, esse painel, que é o que a gente tem fora e como que a gente verifica fora o que a gente poderia fazer por aqui, né? Como motivação, a própria Conitec criar uma área para avaliação foi um grande motivador também, falou assim, vamos participar disso, mas também, como a BIMED, pensando como grupo de trabalho, o que eu acho interessante trazer, né, também das outras associadas, é, ok, o que a gente faz, né, como a gente pode fazer. E voltando também no ponto de como que a gente vai entregar, para que tenha uma entrega também mais padronizada. De qualquer forma, o que se a gente fizer bom, ruim, justo, injusto, não é zero. A gente tem uma coisa para trabalhar. Lógico que a tentativa, e foi realmente o ponto para gerar esse trabalho, que foi vasto, foi ter um gol a mais acertado. Mas vamos começar e que isso vire uma porta de diálogo. Um trabalho contínuo, mas que seja um diálogo, uma porta de comunicação. Acho que o maior motivador é trabalhar com algo, mas que seja uma abertura, né, da indústria trazer, olha, queremos participar desse processo, mas queremos participar juntos, né, com vocês ou não, e principalmente não contra, no sentido também da nossa responsabilidade como indústria de entregar produtos melhores a partir desse trabalho, relatórios melhores. Obrigado, Sara. Passar para a Fernanda, que representando a Johnson, que esteve à frente, né, como coordenação desse grupo de trabalho. Muito bem. Então, vou falar aqui um pouquinho, né, como a Sara comentou, a Lohane da Johnson também era coordenadora do grupo, e agora eu estou aqui como interina, mas eu acho que eu já faço parte da BIMED há algum tempo, né? E falando um pouco da necessidade que a gente identificou para a criação desse guia, desse roteiro, desse ponto de partida, eu vejo que há muito se discutia na BIMED o fato do desestímulo das submissões. Então, quando a gente vai olhando o histórico, seja a Conitec, seja a ANS, a gente vai vendo uma queda nas submissões voltadas aos dispositivos médicos. E isso, enfim, quando a gente fala de acesso para os pacientes, isso é péssimo. A gente está limitando o acesso aos pacientes. A gente tem processos hoje para incorporação de dispositivos muito longos, né? E isso, como a Gabriela falou, o ponto central aqui é o paciente. Então, a partir dessa necessidade, a gente entendeu que, como indústria, sair um pouco do papel de submissão e de entrar num papel mais de construção, né, de entender as necessidades, de levar um pouco da mensagem do que é esta tecnologia,
né? E educar um pouco desse sistema sob uma perspectiva que talvez não esteja sendo olhada. Não há dúvidas que a gente tem pessoal técnico muito capacitado, mas quando a gente fala de procedimento, quando a gente fala de dispositivo médico, existem nuances, existem questões que tradicionalmente não são avaliadas, né? Então, veio aqui a figura, talvez o engenheiro clínico, ele reflita muito bem isso, né? A gente está falando de um engenheiro, sai daquele grupo da medicina, né? Então, existem esses fatores. E a nossa proposta, ela é sintetizada, acho que em 3 pontos, 3 necessidades principais de serem endereçadas, que são pessoas. Então, como que é esse grupo, né? E o segmento de dispositivo médico de procedimentos merece um processo específico e customizado. Então, quem deve ser o grupo para avaliar? Quais são os critérios? Né? E que devem ser múltiplos critérios, né? E que devem ter diversas perspectivas para uma avaliação de tecnologia. E, por fim, o processo. Como que deve ser esse processo? E aí eu acho que uma resposta muito positiva, como a Sara falou, é, de fato, a Conitec trazer isso, né? Então, acho que, da perspectiva de processo, isso tem vindo, tem amadurecido. Eu acho que a ABMed, né, por meio da ABMed, a gente está aqui para fortalecer e para abrir esse diálogo, mas, sem dúvida, foram essas as principais necessidades que ativou, né, a ideia realmente de gerar esse documento vivo. Obrigado, Fernanda. Bom, eu não me apresentei, perdão. Eu sou Felipe Carvalho, sou diretor da ABMed lá em Brasília, e vou falar um pouquinho aqui na perspectiva agora da associação. Nós tínhamos uma dor no setor, e isso era recorrente, muitas associadas nos traziam, que era a questão da avaliação, principalmente para o rol da ANS. Muitos vieses ocorriam, né, a partir daquela avaliação, por falta da aplicação de uma ferramenta adequada ou de análise do desfecho mais adequado para os procedimentos e dispositivos médicos, ou mesmo por conta de requisitos que não eram factíveis ou possíveis de atender, né, na perspectiva de procedimento e dispositivo, como é para medicamentos. Então, algumas barreiras éticas, metodológicas, que nós não conseguimos atender para prover evidências, isso tem que ser olhado. A gente tem que trabalhar com a melhor evidência possível, é o que nós vimos trabalhando, não com a melhor evidência teórica, porque nem sempre a gente vai conseguir gerar essa evidência, pelo que eu coloquei. Então, a partir, né, dessa dor, nós internamente discutimos com diversos atores e chegamos à necessidade de levar a cabo esse estudo, olhar para fora, olhar o que o mundo está fazendo, tentar trazer referência. Por isso, a gente chamou, em princípio, de boas práticas, que culminou, na verdade, numa proposta de análise multicritérios, e isso sendo entregue para a sociedade como uma contribuição da indústria, não algo impositivo, né, mas uma contribuição da indústria para essa discussão, seja no âmbito do Ministério da Saúde, lá no DEGITS, que vai resvalar na Conitec, seja no âmbito da saúde suplementar, na ANS, lá no CoSaúde. Então, a partir desse momento aqui que nós fazemos a publicação, tornamos público esse trabalho, que foi fruto de muita discussão, né, Gabi, como se colocou, envolvemos diversos técnicos, grande parte deles aqui conosco. No dia 13 de março, fizemos um workshop em Brasília com as principais referências em ATS no país, com autoridades em ATS, o Ministério participando também, a Anvisa. Extrapolamos essa discussão de ATS também lá para a regulação, que é onde tudo começa, que é necessário a gente fazer essa discussão, e olhar também desfechos mais adequados para avaliar procedimentos e dispositivos, né? Às vezes, só a questão da eficácia, da segurança, ela não vai ser o diferencial para avaliar um dispositivo. A gente pode ter a eficiência, a usabilidade fazendo diferença. Ao invés de fazer 5 cirurgias, que eu sairia com a mesma segurança e eficácia, eu posso fazer 6, otimizar o uso dessa tecnologia na perspectiva de gestão do serviço de saúde, até numa perspectiva social, a depender do que se está avaliando. Então, é isso que a gente quer fomentar o debate. Não está pronto, né? Não é receita de bolo, não é aplicar essa análise multicritério que vai dar certo, é um ponto inicial para a discussão, mas a gente acredita que, a partir da adoção do que a gente está propondo aqui, a gente vai melhorar muito o cenário de ATS no país, seja na perspectiva da saúde suplementar ou do SUS, como eu coloquei.
E falamos um pouquinho aqui na figura do engenheiro clínico. A gente acha que, sim, a gente deve levar uma discussão qualificada na perspectiva de quem desenvolve tecnologia, de quem produz a tecnologia, e não tem que ser outro ator para falar por nós da indústria. Nós precisamos estar nesses fóruns adequados. Então, nós recebemos com muita alegria, né, a criação do grupo técnico, me perdoa, do comitê, lá na Conitec, que a Fortin participa, e certamente a ABMed vai estar lá também participando efetivamente. E nós temos um pleito que está sendo avaliado pela DICOL, da ANS, já teve uma primeira análise, a gente está aguardando agora só a definição, para que a gente tenha um assento também no COSAúde e também possamos falar pela nossa própria voz lá. Então, dito isso, vou passar a palavra agora aos nossos especialistas que participaram conosco na construção desse trabalho. Vou começar com o professor Denizar, por gentileza. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Felipe, pelo honroso convite. Parabenizo você, a sua gestão com o Fernando na ABMed, como realmente inovadora, trazer todos esses aspectos, avançar na discussão regulatória. Como foi dito, um grande avanço foi o Ministério da Saúde especificar essas áreas. Eu me lembro, em 2019, eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia e tive a oportunidade de fazer uma missão no Reino Unido, dediquei boa parte no NICE e trouxe essa discussão para a Vânia. E a Vânia já estava familiarizada. A forma da gente realmente tratar os desiguais de forma desigual é criar essa departamentalização. Isso foi criado, abriu essa oportunidade de qualificar o processo de avaliação de tecnologia na área dos dispositivos, que tem muitos desafios. E eu diria que um primeiro desafio, do ponto de vista técnico, é a questão da discussão da evidência, do nível de evidência, onde, quando a gente olha a evidência que é gerada num cenário ideal de avaliação de fármacos, você já tem instrumentos que avaliam a qualidade dessa evidência. Na área dos dispositivos, a gente tem dificuldade até na geração de dados primários, porque muitas vezes você não consegue fazer um ensaio clínico com mascaramento, tem uma série de dificuldades. Daí surge, isso foi muito discutido com o grupo de trabalho, a necessidade de usar dados de mundo real, que é uma discussão mundial. Só que também a gente tem que avançar mais nisso. Há grupos de harmonização hoje para que a gente possa cada vez usar esses dados. São dados valiosíssimos, principalmente para o gestor. O gestor não quer saber o que funciona em condições controladas, ele quer saber o que funciona em condições do dia a dia, que é a efetividade. Mas a gente tem que melhorar também as avaliações dos dados de mundo real. Mas vejo aí uma avenida de oportunidades que se abre nessa discussão. Um ponto que eu queria destacar, que eu acho que é um ponto crítico, e eu vivi isso também no Ministério, em particular com a trombectomia mecânica para o stroke. Esse foi um estudo financiado pelo Ministério da Saúde, eu participei da elaboração do estudo de custo-efetividade, sou coautor, junto com um grupo fantástico que esteve no ensaio clínico, um estudo que mostrou o Brasil num potencial em termos de intervenção que muda a história natural da doença. Isso muda a história natural. Eu vi isso como médico, acompanhando o paciente entrar na sala de radiologia intervencionista, hemiplégica e sair andando após uma trombectomia. Só que esse é o grande desafio que eu acho da disposição. Quando a gente trata a TS, fica olhando a questão formal. Avaliação da evidência, análise de custo-efetividade, análise de impacto orçamentário. Só que em dispositivo tem o depois. Como é que a gente, principalmente para tecnologias sofisticadas, temos como garantir que elas estão funcionando, que os hospitais de referência realmente estão fazendo isso para dar acesso à população. E exemplo, estou citando a trombectomia, ainda não está efetivada. Por quê? Porque a gente tem dificuldade nisso. Eu penso que um aditivo nesse processo é, na hora da submissão, isso também tem que estar delineado. Isso é avaliação tecnológica. É você dizer se tem infraestrutura para poder usar aquela tecnologia, se tem capital humano preparado para lidar com isso, e cabe à indústria capacitar, coisa que vocês fazem muito bem, que trazem todas essas melhores práticas para isso. Mas isso é fundamental, porque, ao contrário do fármaco, vou deixar a terapia avançada de lado, porque não dá para comparar com terapia gênica e celular, mas medicamento teve uma definição, combinou como é que vai financiar, que é outro gargalo lá no Ministério, vai para a tripartite, quem vai pagar, Estado querendo botar para a União, Fernanda? Fica essa discussão.
No medicamento, o delivery está resolvido depois. Distribuiu para as farmácias de alta complexidade. No dispositivo, não. Então, nós temos um desafio muito grande. Eu acho que essa é uma construção conjunta que envolve o Ministério, não é só a Asquiti, depende da SAES também, mas isso tem que estar no pacote na hora que o secretário canetar. Olha, recomendação positiva, 180 dias tem que estar disponível. Isso tem que estar combinado. E, mais uma vez, dispositivo é um outro mundo que exige uma complexidade operacional muito maior, e daí a necessidade da indústria, nesse processo de submissão, também mostrar esse caminho, porque senão não vai adiantar a gente ter a melhor tecnologia disponível, mas que não está acessível para o paciente. Eu acho que esse é um ponto que eu queria colocar aqui para que a gente possa estressar um pouco no debate. Obrigado, Felipe. Antes de passar a palavra para a Fótina, só colocar, né, um ponto a mais. E nós, diferentemente de medicamentos, onde você tem o referência e o genérico, ou mesmo similar, que hoje tem que ser bioequivalente, né? Dispositivo, não. Você tem alguns diferenciais ainda entre uma mesma determinação, né? o mesmo produto. E como lidar com esses diferenciais que eles podem, inclusive, gerar resultados diferentes. Bom, a Fótina tem uma apresentação, por gentileza, se puder colocar a apresentação da Fótina, você fica à vontade, como você preferir, Fótina. Boa tarde, pessoal. Agradecer ao Felipe, agradecer a Abimed pelo convite, parabenizar pelo estudo, aí a Gabi, a Roberta, que também conduziram esse estudo, mas também um grupo grande que tem trabalhado, né? Muito bom ver esse engajamento para a gente discutir mesmo boas práticas de ATS em dispositivos e procedimentos. É um desafio mundial, não é um desafio, como a Gabi falou, só no Brasil. E aí, para contribuir com a nossa discussão aqui no nosso painel, eu queria falar um pouquinho só sobre os recursos que são necessários para a gente estabelecer mesmo boas práticas, né? E quais são esses atributos, né? A gente discutiu aqui, o Denizar falou também, né, dessas características que são do próprio setor de dispositivos médicos. Além disso, né, a gente também passa aí sobre as questões, sobre as incertezas que hoje a gente tem para a tomada de decisão em ATS, como minimizar essas incertezas, como gerar aí questões metodológicas que possam reduzir as incertezas que são diversas na área de dispositivos, né? Como eu falei, apresentar um pouquinho das dimensões e atributos, é um estudo que a gente tem conduzido, a Gabi também, é bom sempre lembrar, né? Ninguém faz estudo para sobrepor, a gente faz estudo mesmo para poder complementar, nós temos muitas coisas para fazer e só faremos se a gente estiver junto, né? O caminho é longo e só chegaremos longe se estivermos juntos, né? Por fim, trazer uma experiência internacional, que achei bem bacana, aí, da revisão sistemática. Uma das discussões que a gente tem localizado é um projeto europeu conduzido por 6 grandes países da Europa, que discutiu, a partir de 2013, como criar métodos para avaliação de dispositivos médicos. Então, ele foi conduzido aí desde 2013 e tinha como objetivo geral fornecer informações, né, ou estruturas, ou framework para formuladores de política, mas muito mais só do que os formuladores de política, né, para todos os atores envolvidos em ATS, seja os pacientes, seja o setor produtivo também, a academia, quem é que faz as agências de inovação também. E ele foi dividindo vários subgrupos para fazer uma análise internacional, né, de um cenário de práticas de ATS para dispositivos. Trouxe vários estudos de caso também, que é bem bacana, né, você estudar a partir de estudo de caso. Como que tem essa variação geográfica, né? Então, países que fazem a adoção muito tardia de dispositivos médicos, como que isso funciona, né, em relação a acesso, né, e como que isso é distribuído geograficamente, eficácia comparativa, quais são as metodologias que a gente pode reduzir viés de confusão em relação às eficácias comparativas, quando possíveis, quais são os principais aspectos da avaliação econômica,
considerando aí a ampla gama de dispositivos médicos, as incertezas, como gerar valor de informações, né? Então, muitos desses estudos aí de evidências adicionais, cobertura com desenvolvimento de evidências adicionais, compartilhamento de risco, como que a gente gera, né, também essas informações adicionais para a tomada de decisão, reduzindo mesmo as incertezas, o impacto organizacional, como avaliar o impacto organizacional, como preparar, né, como tornar viável a implantação daquela tecnologia. E aí, por final, ele traz algumas recomendações. Acho que a recomendação primária é de que qualquer ATS de dispositivos deve ser considerado uma intervenção complexa. Então, é difícil generalizar. Então, características são importantes para você poder conduzir os mais diversos e variados estudos de ATS. Como pontos-chave, né, nessas avaliações aí de incertezas, né, primeiro é como medir o efeito da curva de aprendizado. E também verificar se é verdade, se a gente precisa, qual o tamanho dessa curva de aprendizado. E o efeito da curva ela pode trazer impacto tanto no resultado clínico como também econômico. Além disso, dessas tecnologias comumente serem operador dependente, precisa dessa curva de aprendizado, ele também acontece com inovações incrementais. Então, será que a tecnologia que você está avaliando hoje é a versão atual, ou é uma versão, ou o tempo que você está demorando para avaliar, já tem uma nova tecnologia? Que fase que você está avaliando em relação a essas inovações? E essas entradas dessas inovações incrementais também que vão surgindo, podem modificar os resultados clínicos e resultados econômicos. Além disso, essas inovações são constantes, então determinar qual é o melhor momento, que momento que a gente escolhe avaliar aquela tecnologia, né? Onde a gente já tem as evidências que seriam suficientes para a tomada de uma decisão, também determinar esse momento é importante. Além dessas questões, né, nas avaliações econômicas, além da custo de oportunidade, tem uma característica muito importante para aqueles equipamentos que são ancorados, aqueles equipamentos que exigem infraestrutura física e infraestrutura de muitos recursos humanos, e pela sua natureza, sua característica, né, geralmente eles são despesas de capital, despesas de investimentos, que podem ser irrecuperáveis se você tomar uma decisão incorreta. Então, esses investimentos e esses custos irrecuperáveis também é um ponto de atenção. Há uma precificação dinâmica, a precificação dinâmica muito relacionada também pelas inovações incrementais, atualizações de versões, entradas de novos players, né, esses entrantes no mercado, mas também pelas características de número de procedimentos a serem realizados. Então, essa precificação também tem a ver com ganho de escala. Quantos números de procedimentos aquele serviço irá produzir? Vai ter um preço diferente. Os perfis institucionais também são variados, então, às vezes, eles conseguem isenção tributária, alterações de tarifa, tudo isso também vai trazendo uma dinamicidade nessa precificação. Como fazer a adesão? Então, são tecnologias de bem credenciais, têm que ser prescritas, né? Então, não é só você tomar a decisão de incorporar, mas se comunicar para que os serviços possam fazer a adesão daquela tecnologia, que eles conheçam aquela tecnologia, saibam que aquela tecnologia tem uma vantagem para o sistema, e também tem os recursos necessários para implementar, né? Então, o que o Denizar comentou, né? A implementação tem que ser robusta, tem que ser transparente, tem que ter clareza de como que a gente vai implementar essas tecnologias nos serviços e depois conseguir avaliar o impacto. Esse impacto organizacional, geralmente, ele ocorre em duas mãos, né? Então, eu posso não preparar essa viabilidade de implementação, e aí o contexto local ser tão desfavorável que o desempenho daquele dispositivo é prejudicado. Então, o impacto organizacional negativo. Ou então, dentro de um cenário muito positivo, que eu tenho o contexto local favorável, o quanto que aquele dispositivo consegue mudar o serviço, né? Quanto que ele é capaz de mudar todos aqueles processos. Então, o impacto ele pode ser muito alto. Aspectos chaves, então, é ter dados. Então, a gente precisa de registro de qualidade, seja dessas evidências adicionais ou não. Buscar um equilíbrio entre o grau de evidência, da exigência desse grau de evidência, tanto para registro sanitário, mas também aquele que a gente precisa para o monitoramento de vigilância e pós-mercado. Buscar esse equilíbrio e ter esses registros, né?
A abordagem ela tem que ser iterativa, principalmente pelas questões que a gente falou, a curva de aprendizado, a questão de impacto organizacional, então avaliar de uma forma interativa, né? Não só no momento para incorporação, mas ao longo do tempo, durante o ciclo de vida e preferencialmente com uma ATS precoce. Então, a ATS onde a gente consiga unir esforços regulatórios, seja da ATS, seja com membros da ATS, mas também com os esforços sanitários, né? Então, ou evitar desperdícios regulatórios. Aí a ATS precoce ela pode contribuir na hora de você verificar os desfechos, quais seriam os melhores comparadores, na hora do desenho do estudo também. Importantíssimo reconhecer as características que são intrínsecas, não dá para generalizar, é quase um consenso que é difícil você ter um padrão geral para todos os dispositivos, porque eles não são todos iguais. E essas características intrínsecas importam bastante e é importante reconhecê-las, né? Necessidade de abordar algumas lacunas, né, metodológicas, principalmente com a questão da vida útil. Utilizamos a vida útil através de dados contábeis, vamos considerar a vida útil a partir de dados de serviço, né? Há muitas lacunas. Além desse projeto da OMS, também, acho que comentado aqui sobre os esforços da OMS, também sobre quem são esses profissionais. Então, a OMS ela tem publicado, ao longo do período, uma série técnica de documentos relacionados à gestão de tecnologias, incluindo avaliação para dispositivos, aquisição, questões regulatórias. E, ano passado, ela fez 2 publicações muito importantes. Uma é essa, que ela vai falar qual é a força de trabalho, qual é o recursos humanos necessário para os países na questão da gestão desses dispositivos médicos. E a OMS vai reconhecer que, dentre os principais especialistas, estão engenheiros clínicos e engenheiros biomédicos, porque são os profissionais que podem atuar aí na fase de desenvolvimento, na avaliação e no uso dessas tecnologias. São profissionais que vão ter conhecimento sobre o ciclo de vida, questões de manutenção, de operação, de especificação técnica. Além disso, todas essas publicações da OMS, ela vem para tentar alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, dentro do objetivo de desenvolvimento sustentável da saúde, o dispositivo médico é essencial. Então, se a gente não conseguir, os países não conseguirem fazer uma ótima gestão em relação a uma gestão adequada dessas tecnologias, provavelmente a gente não consiga também atingir aí os objetivos de desenvolvimento sustentável. O outro documento, que foi muito citado aqui, foi a nova versão, a atualização do Atlas Global dos Dispositivos Médicos de 2022. Nessa atualização, eles trouxeram, a OMS publicou uma seção específica sobre a força de trabalho. Então, todos os países ali vão declarar quantos profissionais ele tem de engenharia clínica e engenharia biomédica. Então, você consegue fazer esse mapeamento que a Karen comentou, em relação ao México, em relação aos outros países, que tem uma força de trabalho já muito bem estabelecida. Só que é mais do que isso, não é só ter um número de profissionais, mas onde eles estão assentados, quais os cargos ele consegue ocupar. Então, essa seção, além de ter o número, ela faz perguntas dentro dos comitês, dentro das coordenações das áreas do Ministério da Saúde, que tratam sobre dispositivos médicos, quantos engenheiros clínicos e engenheiros biomédicos estão lá. Então, não é só formar, mas é poder reconhecer que eles têm que ocupar espaços aí de gestão. Por fim, né, a gente tentar discutir aí os recursos, a saúde do futuro passa pela educação. Então, o que a gente quer, se a gente quer uma ATS forte na área de dispositivos médicos, temos que formar profissionais, né, temos que educar esses profissionais, fomentar, capacitar. Como a OMS, aí, fazendo coro com a OMS, temos que reconhecer o profissional, as competências técnicas, valorizar o capital intelectual, know-how é know-how, né? Então, o saber fazer importa bastante. Compartilhar e disseminar conhecimento científico, aumentar o nosso número de produção na área científica também. Outro recurso são os dados, né? Então, a gente conseguir ter sistemas que gerem esses dados. E aí eu trouxe um pouco da Política Nacional de Gestão de Tecnologias, que foi publicada pelo Ministério em 2010, que é o principal norteador sobre as ações de ATS no Brasil, que lá já trazia, em 2010, como competência do Ministério da Saúde, apoiar os gestores na implantação e no monitoramento e manutenção das tecnologias pós a sua incorporação. E ninguém consegue monitorar se não tiver os dados. Por isso, o Ministério deveria, né, desenvolver e aprimorar sistemas que permitam a obtenção das informações quanto aos resultados do uso e o impacto da utilização. Um outro recurso necessário
é o que a gente está discutindo aqui, seus recursos metodológicos, como a gente está dizendo, os recursos metodológicos têm que ser dinâmicos, a gente tem uma agenda regulatória intensa na área de dispositivos médicos, as tecnologias aí, elas vão se tornando cada vez mais complexas, exigindo métodos mais complexos, então você não vai conseguir ter uma diretriz que não seja viva, né? Então, esses guias e diretrizes metodológicas vivas, um trabalho em rede, então o esforço tem que ser coletivo, a gente tem que ser colaborador, validar através de oficinas esses documentos também, fazer aplicações de estudo de caso. Como dos sistemas informatizados, a gente passou aí uns 2 anos estudando dados, né, os principais sistemas do Ministério. Então, a gente mapeou os principais bancos de dados do Ministério, quais os tipos de dados eles geravam, a gente comparou quanto que a gente tinha de dados de mundo real em relação aos outros países. Além disso, a gente também mapeou em relação ao ciclo de vida, né, quantos a gente tem, quais os dados são para estágio muito inicial, para difusão. E aí a gente também viu, agora, nesse último estudo, como que desses dados eles têm consonância ou não com a Política Nacional de Gestão de Tecnologia. Será que o Ministério ele produziu esse sistema, desenvolveu, aprimorou, né? Então, a gente destaca aqui a RNDS, né, a Rede Nacional de Dados em Saúde, não só do Ministério, mas a gente também levantou a Anvisa, então, o Registro Nacional de Implante, como você conseguir ter dados sobre o uso de uma tecnologia, o DI também seria importantíssimo. Aí, terminando essa fase do Ministério, a gente começou a descer também, verificar onde será que a gente não tem dados fora do Ministério. Então, a gente fez um diálogo muito grande com a IBSE, a gente fez um estudo, está publicando esse estudo, porque a IBSE ela implantou um sistema, então ela tem um sistema que consegue fazer a gestão de 40 hospitais, e aí gerando muitos dados, e esses dados têm um potencial gigante para... a gente já tem usado esses dados da IBSE para poder apoiar esses estudos de ATS também. Além disso, na Secretaria de Estado de Saúde também. A questão da estrutura e essa nova configuração da Conitec também é um momento oportuno para esses estudos estarem acontecendo. Então, como o Denizar falou, teve um esforço muito grande para poder trazer um novo arcabouço normativo para as questões da configuração e de funcionamento da Conitec. Então, no passado, a gente teve uma lei, um decreto e uma portaria, todas muito importantes. Uma delas, ela recria, né? Então, ela muda a comissão que era única e cria 3 novos comitês. Então, há um comitê de produtos e procedimentos. Além disso, ele amplia a participação de membros, então, traz um membro que é representante de metodologia, né, que são dos núcleos de avaliação de tecnologia da Rebrates. Hoje eu estou como representante desse, né, metodológica. Traz a AMB também para essa participação, cria esses espaços para que especialistas também possam participar, apresentando, né? Então, acho que vem muito disso. Nós temos que especializar, né? Nós precisamos capacitar, né? Assim, trazer quem é que conhece desses assuntos. Além disso, também a portaria que criou a subcomissão. A subcomissão de produtos e procedimentos era um pleito já de pelo menos 7 anos dentro do Ministério. A gente ouviu isso bater várias vezes, a gente não conseguia criar. O que é a importância da subcomissão? A subcomissão ela vai atuar antes, preparar essa demanda, vai verificar a proposta de avaliação em relação à metodologia, o fluxo de submissão, para que essas incertezas que geralmente chegam para o comitê, elas já chegam muito bem já discutidas, até porque a subcomissão tem várias áreas do Ministério. Então, você tem um espaço que está trabalhando essa demanda para a Conitec, além de que cabe a essa subcomissão o aprimoramento de guias e diretrizes e o que a gente falou, a implementação. Como implementar depois essas tecnologias, ou como pensar na implementação dessas tecnologias durante esse processo. Então, não é só incorporar, mas, né, criar o acesso. Nós temos várias tabelas, várias relações, né, a RENEM, a CIGEM, SIGTAP. Essa subcomissão também teria que estar atualizando, a partir do momento que a tecnologia foi decidida a sua incorporação, como que a gente atualiza esses sistemas. E aí, do nosso estudo, né? Então, a gente está fazendo um estudo, foi uma revisão sistemática, a gente está submetendo agora para publicação, a gente vai buscar métodos e dimensões para avaliação de dispositivos médicos, né? Como cenário geral, né, acho que a Gabi falou, o paciente sempre está no centro, né? Então, o paciente está no centro, tudo que a gente faz é pensando para que
paciente tenha o melhor cuidado na hora certa. E aí a gente tem aí grandes domínios, que são domínios muito transversais, e muitas características de dispositivos médicos que vão permear aí várias características ou atributos, né? Que é questão de ciclo de vida, né? O ciclo de vida é muito intenso, muito rápido, a curva de aprendizado, que vai causar efeitos em vários outros domínios, pensar na sustentabilidade, né? A questão do impacto organizacional, e aí dentro deles assim os principais atributos seriam mesmo o envolvimento das partes interessadas, então conseguir trazer os stakeholders mesmo para os processos, os benefícios clínicos e também, acho que o Felipe falou, os benefícios que não são clínicos, né? Considerar também os benefícios não clínicos, as questões de precificação dinâmica, o domínio de inovação. E as características intrínsecas, é uma ampla, né? Então, assim, as características intrínsecas para um diagnóstico in vitro não é a mesma coisa que um diagnóstico por imagem, que também não é muito nada, né, nem perto de um implantável, ou aqueles que são operados pelo próprio paciente, como as tecnologias assistivas, ou os ancorados, que precisam de infraestrutura física, etc. E aí pensar mesmo que a avaliação daquela tecnologia deve considerar também a linha de cuidado, qual a posição que aquela tecnologia está na linha de cuidado, e uma avaliação interativa não só do ciclo de vida, mas dentro da linha de cuidado. Pensar quais são os critérios técnicos e assistenciais para a adoção e difusão. A gente quer difundir essa tecnologia? Quais são os critérios para essa adoção e difusão? Quais são os critérios que eu vou utilizar para uma implementação? A implementação dos dispositivos é muito mais robusta do que comparado às outras tecnologias, e o acesso só acontece por articulação. Então, não adianta decidir a incorporação sem articular, né? Preciso articular para garantir o acesso. Aquelas tecnologias de alto custo, como que serão feitas essas aquisições? Né? Então, se a gente conseguir melhorar todos aqueles recursos, então temos recursos humanos, recursos metodológicos, temos dados, diminuímos todas as incertezas para o gestor. E aí precisamos das emendas parlamentares para levar o acesso. Então, é pensar também que passa pelo financiamento, pactuações. Aí, por final, esse é um estudo que foi publicado pela Tarricone. A Tarricone é a engenharia clínica e até da Itália, muito prestigiada aí, e ela também foi uma das coordenadoras daquele projeto MedTech, que era para trazer subsídios para a formulação de políticas. E aí, quando eles fizeram isso, além de ter participado de todo aquele projeto do MedTech, né, ter coordenado, eles ouviram todos os atores, né, eles fizeram as entrevistas, né, então fizeram um processo muito participativo para para apresentar uma proposta de um programa nacional, onde o sistema dele também é descentralizado e tem uma estrutura também fragmentada. Quase todos os sistemas, é difícil não ter a fragmentação. A discussão podemos ser fragmentados, não podemos ser desarticulados, né? E aí, para garantir o valor em saúde, que a gente discute muito, né? Então, não é fazer aquisição por causa do preço, aquisição para gerar valor em saúde, e também a equidade, né? Como garantir acesso com equidade. Discute muito esse artigo também, a tese precoce, né, como que a gente consegue se comunicar melhor, se alinhar melhor com as estruturas também sanitárias, como criar mecanismos para a implementação e monitoramento dessas tecnologias. Eles fizeram um framework, acho que, destacando aqui, eles têm um processo de priorização dessa demanda, né, como priorizar essas demandas que vão entrar, e, no final, aqui, quando eles apresentam que essas recomendações são vinculantes a um processo, seja para a política de reembolso, seja para questões de cobertura e aquisição. Como uma das recomendações, o texto vai discutir bastante, né, mesmo sendo um sistema descentralizado, que a primeira compra pudesse ser centralizada, onde você conseguiria levantar todas as necessidades para tentar gerar, né, equidade mesmo no acesso. E não só isso, né, não só a equidade, mas depois para você conseguir implementar e monitorar, porque daí você consegue saber exatamente. Não é nada trivial, quem já trabalhou com especificação técnica de dispositivos e tendo que fazer uma especificação única para tanta diversidade de instituições, que às vezes uma é mais especialista em cardio, outra mais em ginecologia, também não é muito simples, mas é um esforço necessário. Queria agradecer, eu deixo meu contato e parabenizar de novo pelo estudo. Obrigado, Forte. Nós agora vamos abrir para perguntas da plateia, para a gente ter interação e possamos adentrar aqui mais nesse estudo que vem por aí. Aqueles que tiverem alguma pergunta, só levantar a mão, o microfone chega.
gentileza, identifique e direcione a pergunta. Lucas Colassino, da consultoria Prospectiva. E eu queria até fazer uma conexão aí com a discussão de ATS com uma discussão que foi no painel anterior de Complexo Industrial da Saúde, né? Então, um pouco como a gente casa esses temas. Eu sei que não é exatamente o foco do estudo, mas a gente falou muito da prioridade que tem que ser dada para quais dispositivos, enfim, e não só receber como demanda, né? E aí talvez até o professor Denizar fale um pouquinho da experiência dele lá no governo, né? Mas entender um pouco de como está conectado essa prioridade, né, para quais dispositivos, que áreas, etc., para a gente ter o processo de ATS também. Por favor. Ô, Lucas, muito boa a sua pergunta. Sem dúvida, primeiro, esse é um ponto fundamental, né? Falta priorização explícita por parte do governo, do que é prioridade. Eu me lembro quando nós assumimos em 2019, tinha uma lista de 100 produtos prioritários para PDP. Quem tem 100 produtos não tem prioridade. Então, esse é um ponto de partida que eu acho que é crítico. Tem que definir prioridade baseada em carga de doença, em necessidade não atendida, em factibilidade. Isso tem que estar explícito, porque isso é uma forma, inclusive, transparente de você comunicar isso com a sociedade, de saber o time exato de uma incorporação e a partir. Você fez um link muito interessante do que a gente está discutindo no complexo econômico industrial. Eu tinha críticas a um modelo que não era um modelo de inovação, era um modelo de produção. Se a gente pega agora uma discussão, dispositivos, que você tem que gerar dados primários na nossa realidade, eventualmente, com todas as limitações, eu preciso fazer estudos comparativos, até para dizer se uma prótese nacional é melhor ou pior do que uma prótese que foi produzida fora. Essas são discussões que a gente tem que dar luz nisso. É uma oportunidade, e eu vejo com bons olhos esse movimento agora do complexo econômico industrial, porque está resgatando uma questão de governança. O Ministério da Indústria e Comércio, na figura do vice-presidente Alckmin, está coordenando uma ação com um foco nessa discussão, que tem que começar na inovação. Se a gente continuar só produzindo, continuaremos sendo dependentes dos produtos lá de fora. A etapa inicial, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E esse link que dá para fazer com isso aqui é exatamente nisso. O que é prioridade, baseado na nossa carga de doença? O que nós temos que fomentar como instrumento de financiamento? E o Ministério da Saúde foi anunciado aqui no painel anterior, está com muito recurso para isso. Direcionar o recurso para que a gente possa responder essas questões de saúde e fazer esse link, de dar, de alguma forma, um protagonismo para a indústria nacional também. É mostrar, está na hora de mostrar. Não é o lobby que vai conquistar o espaço, é a evidência dentro das limitações que a gente está discutindo, que são limitações internacionais. Não dá para inventar uma evidência que não existe. Então, eu acho que faz sentido o que você está falando, há avanço nessa discussão e a gente tem que caminhar, entendeu? Obrigado aí pela tua pergunta. Passar para a Gabriela. Uma das coisas que vocês vão ver na publicação do estudo, eu queria deixar o pessoal ler, né? Mas vamos fazer um spoiler. Estou brincando. Eu acho que, além da priorização, uma das propostas que estão feitas até antes da gente fazer uma análise multicritérios, que vocês vão ver lá que tem a proposta dos domínios, critérios e forma, né, de avaliar, é justamente uma lista de perguntas que a gente vai saber quem é esse dispositivo médico, né? O que ele faz, o que ele precisa. Então, tem uma série de perguntas para serem feitas para que a gente possa justamente falar assim, primeiro do que eu estou falando, que vai ajudar o quê? Na hora que for fazer uma discussão de priorização, você tem alguma informação minimamente organizada sobre aquilo que você está avaliando. Não é para sair jogando a avaliação para todo lado, né? Então, a ideia foi primeiro contribuir até para isso também. Um outro aspecto importante é o seguinte, dispositivo médico não é tudo igual. A gente tem as categorias, classificações de risco. Uma das saídas que deram internacionalmente, e a gente pode fazer isso aqui no Brasil, porque a Anvisa faz parte do Bureau Internacional das Agências, é a classificação de risco. Eu vou avaliar algo que tem um risco baixo, da mesma forma que alguma coisa que tem um altíssimo risco? O nível de exigência de informações, de dados de vida real ou de estudos comparativos, né?
Como é que eu vou ver? Então, você coloca um grau para você também, inclusive, ver o quanto você vai ser mais ou menos exigente. Exigente sempre, mas mais ou menos exigente em relação àquela avaliação. Então, precisa, e uma das questões desse estudo também é instrumentalizar nesse suporte de apoio de informação para priorização também. Só para benefício daqueles que não acompanharam, né, a palestra anterior, a gente tratava sobre o complexo econômico do Estado de Saúde como um vetor de ampliar o acesso. E, na exposição do representante do Ministério, ele colocou que uma das prioridades é retomar, né, rever, revisitar a lista de produtos estratégicos. Mas corrobora o que com o professor Denizar. Eu acho que antes de a gente olhar para o produto, que ele é ferramenta, né, a gente tem que olhar para aquelas enfermidades, para os agravos, né, que são prioritários. E, certamente, acho que uma análise prévia de ATS, como a Forte mostrou aqui, como uma ferramenta, ela é necessária para você colocar esse produto na lista. Sem isso, ele não pode figurar na lista. Acho que o link vem daí. Acho que o Denizar pode até lembrar, né? A gente pediu muito os MHT, né? Monitoramento do horizonte tecnológico, né? Então, assim, até para definir essa lista, né, dentro do complexo econômico, a importância de métodos de ATS. Então, a ATS ela não é exclusiva para incorporação. A ATS ela tem que acontecer no ciclo de vida todo. Então, quando você está definindo, né, lembrar, né, de fazer esse monitoramento do horizonte para a gente entender, né, qual é a inovação que a gente está buscando, né? Até é tão importante essa questão do horizonte tecnológico para diminuir essa distância. Eu estava comentando com a Fernanda que eu li em algum lugar que a laparoscopia demorou 15 anos para ela ter uma ampla utilização, e, mesmo assim, esse amplo tem algumas questões, né? Mas 15 anos, diminuir essa distância, que é um problema mundial, não é uma questão somente do Brasil, mas daquilo que é aprovado, que entra na Anvisa, que é uma ATS, e daquilo que é disponibilizado para amplo acesso, diminuir essa distância. Que vem a questão da priorização, e aí é um ponto que toca uma questão metodológica interessante. Toda vez que a gente discute evidências de dispositivos médicos, as pessoas trazem, é como doenças raras. As pessoas discutem a questão da doença do que da intervenção. E assim, e por que isso é interessante? Talvez a natureza do problema seja, realmente, nós não temos, muitas vezes, possibilidade de fazer um ensaio clínico randomizado como uma doença rara. Mas aí que vem a priorização, só que a minha doença não é rara. E aí vem também um outro ponto que a Fotini muito comentou sobre a questão de linha de cuidado. E uma coisa que no grupo técnico, com as outras associadas, é muito comentado. A gente trabalha com 3 certos. O paciente certo, com o tratamento certo, no momento certo. E dispositivo, você trabalha muito com isso, né? Que é uma das coisas que a gente sempre pensa, e parte daquele checklist, dessa análise multicritério desse trabalho, foi discutir quais são todas as necessidades não atendidas, as médicas, né? Porque hoje a gente está aqui, a gente está discutindo uma necessidade de ATS que não é atendida, ou, se é atendida, como que a gente pode melhorar. Mas existe também uma necessidade de processo, de colocar cada coisa com a sua natureza no mesmo lugar. E, até complementando o que a Gabriela comentou, não é só a classificação de risco, existem o dispositivo, cada natureza de dispositivo é diferente, né? E como passar isso para um papel, às vezes, é um desafio, que somente na sala de cirurgia que você vai ter o paciente sangrando, aí vem gente, é uma loucura, pisa no fio, passa, né? Se é um procedimento diagnóstico, qual que eu acho que, para mim, sempre falo que é um desafio, qual que é o desfecho que a gente está falando, que, às vezes, é um desfecho que não é tão facilmente mensurável. Às vezes, é um desfecho de eficiência. Talvez, assim, realmente, para o seu custo, seja um custo a mais, mas na eficiência, será que a gente considera aquele desfecho? Né? A gente dá à luz àquele desfecho, aquela importância, ou, às vezes, o desfecho é realmente diminuir a curva de aprendizado de um médico, que aí a gente entra na questão do impacto, como você expandir aquela tecnologia. Né? Só queria trazer esse ponto, porque, realmente, o reflexo a gente sempre compara com doença rara, e não é. Antes de passar para a última pergunta, só lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de equipamentos e dispositivos médicos, é um mundo, né? A gente começa com um tomógrafo aqui e chega numa sonda uretral lá no final do galpão e perpassa por um universo de produtos das
mais diferentes naturezas, enfim, dispositivo médio, implantes, reagentes para diagnóstico, equipamentos de grande porte, cada um tem ainda suas nuances que devem ser pensadas. Por favor. Pedro, da Zemed, consultoria especialista em OPME. A princípio, eu tinha pensado na pergunta para a Fottini e para o Dr. Denizar, mas, conforme vocês foram respondendo, todos foram abordando, ou marginalmente, ou até mais diretamente, né, a minha dúvida. Em relação à ATS, quando você fala da característica específica do dispositivo, e aí foi até falado de uma prótese em comparação, uma prótese de quadril, uma nacional ou uma importada, mas até quando a gente fala dentro das próteses, tem vários modelos, várias filosofias de um tipo de haste, só para pegar um item da prótese, né? Como que você acessa, e em que momento da ATS você acessa se essa característica é uma característica real, que vai ter um impacto no desfecho clínico e a longo prazo, né, na sobrevivência dessa prótese, na qualidade qualidade de vida do paciente, ou se é, sejamos realistas, uma questão de marketing da empresa, da indústria, que quer se diferenciar, que nós estamos nesse meio e nós sabemos que isso é uma realidade, existe. Então, era a princípio para a Fottini e para o Dr. Denizar, mas eu acho que quem quiser poder comentar está bem qualificado. Ótimo. Então, é importante pensar que a gente sempre avalia condicionado a um procedimento. Então, quando a gente vai avaliar, a gente não está avaliando especificamente um dispositivo, a gente está olhando para um procedimento, quais são aqueles dispositivos que conseguem realizar aquele procedimento. E aí, então, assim, o olhar mesmo é mais no procedimento que vai ser realizado, e aí vai ter uma infinidade de marcas, modelos, que vão poder realizar aquele procedimento. Então, uma vez incorporado, a gente incorpora um procedimento, e aí, sim, reembolsa, se for por via de reembolso, né, reembolsa o preço, considerando que ele vai comprar e sem definir marcas, modelos, um referencial. Ou então, quando você está incorporando o dispositivo, né, porque tem isso, você pode fazer uma avaliação e reembolsar um novo procedimento, ou às vezes você vai colocar um equipamento no sistema, na RENEM, por exemplo, né? E aí você olha também a característica geral do dispositivo. Então, por exemplo, PET-CT, né? Então, olho o equipamento. Há muita discussão, porque às vezes dessas características, né, que tem equipamentos que às vezes ele faz diagnóstico e terapia. Então, assim, não é só a diferença de características de marca, mas de finalidade de uso. São híbridos, eles fazem... Né? Então, estou avaliando, mas ele faz diagnóstico e faz terapia. Então, são 2 procedimentos em um mesmo equipamento. Então, mudou, né? Ao invés de eu ter um procedimento com um monte de dispositivo, agora eu tenho um dispositivo com um monte de procedimento. Tem alguns dados de literatura, né, falando, olha, então, toda vez que você for analisar um equipamento que é multimodal, uma plataforma de ultrassom, tomógrafo, acho que é muito comum do diagnóstico por imagem, você vai avaliar para todos os procedimentos do tomógrafo? Ou aí tem na literatura, acho que até o Drummond e a Tarricone, né, ele fala, olha, considera aquele que é o carro-chefe, né, então, desse equipamento, qual é o carro-chefe? Ele faz 60% do uso dele, são esses procedimentos. Se ele for custo-efetivo nesses 60%, você assume que os demais ele seria custo-efetivo. E aí o que você faz é o impacto orçamentário. Então, há vários métodos, mas acho que o olhar sempre é do procedimento, e acho que o desafio maior não é quando é o procedimento, é quando o dispositivo tem mais de uma finalidade de uso. Antes de passar para o Denizar, vou acrescentar um exemplo na sua pergunta. O stent metálico, stent medicamentoso, já direcionando a sua especialidade. Perfeito. Não, eu ia dar outro exemplo, eu gostei muito da tua pergunta, porque a gente fica pensando assim, com o que eu vou comparar? E você deu exemplos até de mudança de haste. Um caminho, eu estou pegando a lógica médica agora, é o desfecho. Se eu estou buscando o desfecho, eu como cardiologista, quando eu comecei a avaliar o cardiofibrilador implantável, os primeiros ensaios clínicos foram versus amiodarona. Era um dispositivo versus um medicamento. Por quê? Porque o desfecho era a morte súbita. Esse caminho, o stent foi uma coisa consagrada, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 submissões
para solicitar a incorporação do estente farmacológico. 3 gestões diferentes da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Porque era a lógica do desfecho que estava errada também. Diz assim, não, mas não está reduzindo mortalidade quando comparado. As melhores revisões sistemáticas, com meta-análise. Não, mas você está reduzindo restenose, que é uma questão de morbidade, de necessidade de novos procedimentos. E só para não esquecer um ponto aqui, esse foi marcante, eu acho que a Fernanda vai lembrar bem disso, quando se solicitou, e eu não estava no governo ainda, a incorporação dos análogos da insulina, o governo, na primeira resposta, foi o seguinte, não tem mudança de desfecho quando comparado à insulina tradicional. Mas se esqueceu de uma coisa que é fundamental, resgatando a linha de cuidado, que, num caso, você produzia muito mais episódios de hipoglicemia do que no outro, porque o análogo ele permite um nível sérico mais homogêneo, e você evita os episódios de hipoglicemia, inclusive noturnos, que, dependendo da hipoglicemia noturna, ela pode ser fatal. E não só fatal, mas que isso acabava sendo um fator que gerava menos adesão ao tratamento. Olha como é que a busca, a Fotini falou isso, você tem que buscar também o desfecho certo. Que desfecho que você está procurando que realmente vai beneficiar o paciente? Essa é uma lógica. E aí você pode comparar coisas que, teoricamente, nem seriam comparáveis, mas você está buscando o mesmo desfecho. Eu vou comentar. Eu gosto muito dessa ideia, né, da questão do desfecho. O que a gente está, de fato, olhando? E a outra questão, qual é a necessidade não atendida? Então, quando a gente fala de prótese, por exemplo, o desfecho mais óbvio é a longevidade. Mas a gente tem uma questão crítica hoje de reoperação de curto prazo. Então, quando a gente vai ver o estudo internacional, porque, infelizmente, a gente não estuda em estudo local, existe um grande número de reoperações feitas, né, de curto prazo, ali com auge em 6 meses. Então, hoje, claro, a gente tem que olhar longevidade, mas existe um problema, existe uma necessidade não atendida, existe um desfecho que precisa ser olhado, que ele não está sendo olhado, ele não está sendo discutido. Um outro ponto que a Fotini traz, e a Sara corroborou aqui, é o produto certo para o paciente certo no momento certo. Então, quando a gente fala de um detalhe de uma haste, não é um detalhe de uma haste. É aquilo que o paciente precisa. É um paciente com osso frágil, é o que ele precisa. É uma característica de um material para um paciente que demanda muito, eventualmente, de uma prótese. Né? Então, eu acho que, assim, por isso que eu gosto também, a Fotini trouxe isso, dessa rede colaborativa. Não adianta você tomar decisão olhando somente um aspecto. Né? Então, assim, qual é a necessidade do médico? Qual é a necessidade de um plano de saúde? Então, se a gente vai falar, por exemplo, num plano de saúde, quando a gente tem esse problema de prótese, né, que é o caso que você trouxe, isso é extremamente importante. A gente está falando de dados de curto prazo. A reoperação de uma cirurgia de quadril ela é 86% mais cara. Então, assim, é isso que tem que ser evitado. Né? Então, eu acho que, de novo, agora, como que o auditor tem que saber tudo isso? Ele não tem que saber tudo isso. Mas eu acho que é isso, a abertura para a discussão e a discussão da informação ela tem que ser o primeiro passo, né? na minha opinião. Então, esse que eu queria colaborar. Obrigado, Fernando. A gente está discutindo a ATS aqui na perspectiva mais de incorporação, né? Mas a gente tem um outro ponto também, que é a questão da compra baseada em valor, né? Que a ATS ela é muito útil, a gente pode descer, e essa vai ser a próxima entrega da BIMED. Já, né, adiantando para vocês, a gente está trabalhando isso ao longo desse ano, 2023, para fazer essa discussão também, da compra baseada em valor. A partir desse trabalho aqui de ATS para incorporação, a gente vai descer mais um degrau. Bom, mais perguntas? Mais 2, que bom. Bom, é rápido aqui, a pergunta é para a Fotini. Falando de dados de mundo real, falando também que o equipamento médico é uma coisa que fica dentro do serviço de saúde, né? E, em geral, o engenheiro clínico que fica ali no dia a dia, pergunta é aplicável ou estuda-se que os indicadores clássicos de engenharia, como tempo médio entre falhas, tempo médio para reparo, disponibilidade operacional, se eles podem compor os estudos, né?
Uma vez que, para os médicos, o desfecho clínico é o que importa, mas para quem faz a gestão do equipamento, em especial o engenheiro clínico, é o tempo médio entre falhas, é o tempo médio para reparo e disponibilidade operacional. Lembrando que esses itens já são itens de catálogo de muitos itens da indústria, mas na área médica não é. Ou seja, se eu vou comprar um equipamento e perguntar qual é o tempo médio entre falhas, se eu quiser comprar um equipamento industrial, eu consigo ter essa informação, mas para equipamento médico, não. Então, é isso, saber se isso é aplicável ou não. A gente tem trabalhado, né, como comentei, com a EBSER, que eles têm os dados agora do sistema, que foi desenvolvido com fomento do governo federal. Alguns dados que eles têm nos ajudado são os dados que vêm da engenharia em relação ao custo total do uso daquela tecnologia, os custos operacionais, custo de manutenção, que é dificílimo, né? Custo, e ele altamente variável, isso tudo forma avaliação econômica importante. Esses dados sobre disponibilidade do uso, se aquela tecnologia, quanto tempo de horas ela consegue atender, tudo isso a gente tem olhado muito mais como o processo de viabilização daquela tecnologia no sistema. Não só isso, mas saber quantas tecnologias a gente já tem mapeada no Brasil, né? Então, na hora de decidir, eu acho que o Denizar falou, geralmente uma tecnologia é dependente de outras, né? Então, eu preciso saber se existem aquelas outras. Então, dados estão lá na engenharia, em algum lugar. Alguém sabe quantos equipamentos tem, que seriam equipamentos de suporte para a instalação daquele. Ou daquele que ele já tem no sistema e agora eu quero ampliar. Então, esses dados são importantes para você pensar como que você implementa, ou qual é o tamanho do desafio da implementação, né? Não só para a avaliação do custo, né, da avaliação econômica, mas como tornar viável a implementação daquela tecnologia. E tem nos ajudado assim, bastante, já alguns desses estudos, né, já vem trazendo, porque, como a gente falou, vai reduzindo incertezas. Né? A tomada de decisão sempre é cheia de incertezas. Os dados do serviço são os dados essenciais, né? São os dados que a gente precisa. Né? A gente não encontra esses dados no governo federal, né? Então, os dados estão lá. A gente conseguir acessar esses serviços, né, das grandes secretarias é fundamental. Né? Enquanto ele está fazendo a pergunta, eu estava fazendo conta aqui na minha cabeça, porque isso tudo afeta a produtividade. Às vezes, até para escolher a implementação do equipamento. Na hora que você analisa o investimento, né? Ele estava fazendo, eu estava falando, eu falei, não, isso aí afeta, porque isso aqui cobra, eu vou fazer mais procedimento. Acho que precisa colocar isso na conta, né? Sim, e também como que isso reverte em custo, né? Que vem entrar com a pergunta anterior. É mais como o desfecho ele reverte em custo final, porque muitas vezes essas inovações incrementais, elas na verdade elas contribuem para a melhora da eficiência. Eu acho que é a questão quanto que isso, que é uma forma nova de ver um desfecho, que foge totalmente de mortalidade, sobrevida livre de progressão, é o quanto que isso afeta. Porque, às vezes, realmente, uma inovação que vai permitir você trocar menos um equipamento, quanto que isso vai custar para o serviço? Mas, por exemplo, o diagnóstico, acho que é um grande exemplo disso. Você tem um dispositivo que diagnostica melhor. Né? O INCA está conduzindo estudo que é a eficácia alocativa. É da engenharia clínica, né? O Luiz Donadi está conduzindo exatamente isso. Né? Então, como tornar essa eficiência alocativa de equipamentos? Ele está fazendo estudo muito mais de equipamentos de radioterapia. Então, ele está trabalhando com a BRAC também. Então, saber exatamente isso. Quantas horas aquele equipamento... Eu tenho um custo fixo. Então, eu tenho um custo fixo com aquele dispositivo. Qual é o mínimo de procedimentos que eu tenho que fazer para tornar aquilo sustentável? Né? E aí, se eu não tiver um número mínimo, eu não tenho que ter aquele equipamento, ou vamos ver, tenho necessidade não atendida? Né? Não posso largar o paciente para trás. Então, eficiência alocativa, mas também a gente tem questões de equidade, né? Assim, né? A gente tem que garantir. Então, eu posso ser, naquela região, ela pode ser, não ter uma eficiência alocativa, porque o custo é muito caro desses equipamentos, ele às vezes não consegue, e não é porque não tem paciente, mas é porque às vezes não tem médico para atender a quantidade que queria. É uma discussão, um projeto muito bacana do INCA, né? Eu acho que eles entregam agora, acho que no final desse semestre, né? A gente tem acompanhado também. E acho que o importante está sendo isso.
essa rede colaborativa. A gente está discutindo o projeto em andamento. Antigamente, a gente entregava o projeto pronto. E isso, talvez, assim, você não alcançou os resultados que você poderia, né? Você poderia ampliar muito mais os resultados quando você conversa. Então, a gente chamou o IPEM. O IPEM estava com um estudo sobre o tomógrafo. O INCA estava com um estudo sobre o acelerador e a bracterapia. A gente estava com um estudo de ATS. Vamos conversar? Vamos ver assim, como que eu melhoro, né? Como que a gente pode compartilhar, evita esforços e o resultado fica cada vez mais robusto, né? Então, acho que é importante também compartilhar estudos em andamento. A gente falou, né? Compartilhar estudo pronto, mas esses em andamentos, e a gente conseguir dialogar, e a gente conseguir debater os achados, trazer uma discussão mais rica, traz, com certeza, né, um resultado muito melhor, às vezes muito melhor do que você mesmo esperava, né? Nós temos uma outra pergunta aqui com a Fernanda. Por favor, Fernanda. Primeiro, eu queria parabenizar todos vocês e dizer como é bom estar aqui ouvindo todos vocês falando sobre esse tema. Tá? E aí a gente pensa em boas práticas e é impossível não pensar em métodos. E aí traz um pouco do estudo que a Fotini apresentou. Né? Mas eu estava aqui até buscando na internet, a gente já tem uma diretriz metodológica de equipamentos médico-assistenciais, ainda antes da definição da nomenclatura de dispositivos médicos. Né? Então, vinha com esse nome, equipamentos médicos assistenciais, de 2014. E aí a gente tem um gap, a gente tem uma diretriz metodológica que fala sobre curva de aprendizado, fala sobre custos de manutenção, fala que vem muito da visão de engenharia, né? Fala ainda sobre inovação dentro da mesma linha de equipamentos, né? Tudo isso que a gente está falando aqui estava sendo falado lá naquela diretriz de 2014. E aí um gap para termos boas práticas, além de ter um método ou diretriz, a gente tem que colocar em prática. E eu acho que é isso que falta, né? Porque se a gente olha hoje para trás, menos que 10% dos dispositivos médicos submetidos, por exemplo, para a Conitec, tiveram como base aquela diretriz para a sua avaliação. Bem menos, né? Menos de 10%. E a gente tem feito esse olhar. Desculpa, não me apresentei. Fernanda Laranjeira, Economia da Saúde da Medtronic. E aí a gente tem isso, esse gap. Temos uma diretriz muito interessante, mas não temos a prática. Não é isso? Eu acho que esse estudo de boas práticas vem transpor esse gap sobre ter método e não ter a aplicação na prática. Fê, nós olhamos essa diretriz, a gente até discutiu, ela é uma diretriz que ela ajuda muito o processo de decisão dentro do hospital, mais do que fazer um processo de ATS. Foi um primeiro movimento, nos ajudou, a gente, inclusive, utiliza isso como uma das fontes, mas, justamente, a ideia agora com esse processo foi propor metodologia. Então, a gente propõe uma metodologia de MCDA, né? Análise multicritério específica para dispositivo, onde a gente coletou não só o conhecimento de fora, mas a gente pegou conhecimento anteriormente produzido pelo próprio Ministério da Saúde, em termos dessa metodologia, um trabalho de MCDA, que me fugiu o nome da menina que fez, que era técnica lá da... Gente, me fugiu o nome dela agora. A Andréia Brígida. Isso, inclusive a gente pegou e buscou esse material que foi previamente preparado pelo Ministério para poder incorporar dentro disso. Mas agora a gente vem com uma proposta feita a muitas mãos, né, de metodologia, tá? De metodologia para fazer essa avaliação. Se me permite, aplicada, né? Metodologia aplicada. Bom, já esgotamos o nosso tempo, vou passar para as considerações finais. Começar pelo professor Denizar. Fazer um agradecimento e participação de uma audiência qualificada como essa, que qualifica o debate. É uma oportunidade... E a gestão do Fernando, do Felipe, eles estão fazendo um caminho muito, muito forte na questão metodológica, na discussão da parametrização, que é fundamental. Essa é uma oportunidade que a ABMED está enxergando e trouxe todos os associados nesse sentido,
E nós temos que contribuir. É governo, é academia, é a indústria, é o regulador, tem que participar desse processo para beneficiar, no final, o paciente. Então, esse é o objetivo. Parabéns pela iniciativa da mesa de discussão. Obrigado, Denisa. Fernanda, por favor. Também agradecer e fico muito feliz de ter participado desse momento. Acho que fica cada vez mais evidente, né, que a gente precisa fazer diferente, que a gente precisa colocar o paciente no centro e realmente trazer a melhor solução aí para o paciente, para o sistema de saúde, para todos os atores. Obrigada. Obrigado. Você, Fernanda. Sara. Bom, até para complementar a resposta para a Fernanda, como eu disse no começo, na parte dessas boas práticas vem para nós também, como indústria, entregar isso, praticar isso, melhores avaliações. E que, se elas estiverem incompletas, também para trabalhar junto com os tomadores de decisão do gestor, como melhorar. Eu acho que é um compromisso nosso de ser uma via, não ser vias, né? Ser realmente uma colaboração. Né? Então, eu queria agradecer muito, foi muito legal participar desse projeto, acho que é uma coisa, assim, para mim, fantástica. Um sonho, né, estar aqui com o Foti, Denizar, né, que eu estive nessa plateia muitas vezes. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Foti, por favor. Eu quero agradecer também, tanta gentileza, obrigada, Karen, aí, a audiência. Dizer que o momento é oportuno, né? Então, a gente tem essas novas criações, né, da subcomissão, do comitê. É um esforço de muitos anos, né, para a gente chegar e conseguir convencer da necessidade de separar, de ter espaços, locos para discutir. Então, assim, acho que tem uma concordância que temos que trazer esses atores que estão na ponta, que conhecem muito daquilo e, às vezes, não tem essa abertura. Né? Então, que a gente possa trabalhar de forma colaborativa. Aprendi demais aqui com a mesa, agradeço a todos. E é um assunto assim, que meu coração vibra. Né? Fico muito feliz assim, de estar participando. Obrigado, Forte. Gabi. Bom, mais uma vez agradecer pela confiança depositada, pela abertura que foi dada. Aliás, eu esqueci de comentar um detalhe. Quando a gente estava com o documento semi-pronto, antes de o que vocês verão aí publicado, a gente devolveu o material para quem participou, para outros comentários, e falou assim, e aí? Pode descer o pau, pode criticar. Então, a gente fez uma coisa assim que foi de uma abertura que a ABMED deu para esse trabalho, inclusive de ouvir críticas de quem participou. Então, hoje, vocês estão recebendo um material que foi não só elaborado com muita atenção técnica, mas que passou pela mão de todo mundo que participou e todas as críticas boas e ruins foram discutidas, ouvidas e estão implementadas no trabalho. Então, muito obrigada e parabéns por dar essa abertura para o trabalho. Muito obrigada. Obrigado pela parceria, Gabi. Agradecer não só vocês que estão aqui presentes hoje, atenderam, né, o nosso convite, mas todos aqueles que, ao longo do projeto, contribuíram, né, aos profissionais, aos técnicos das empresas associadas. E seguimos essa discussão de ATS, como já adiantei aqui. Agora, com o material em mãos, vem a parte mais difícil, que é a gente fazer a divulgação, a conscientização. Como a Sara bem colocou aqui, é um material que vai servir também para educação endógena, interna, das nossas empresas, para apresentarem melhores relatórios, para gerarem melhores evidências, para se comprometer a gerar evidências aqui no país, né, na nossa realidade, como o professor Denizar colocou, a necessidade, principalmente nessa perspectiva de trabalhar dados de mundo real. Dados de mundo real tem que ser real, tem que ser no nosso mundo, né? Não pode ser no primeiro mundo. E também, junto aos atores, aos decisores, nós já temos aí no horizonte conversas com a Anvisa, que se interessou muito por essa discussão, como a gente já discutiu, a ATS nasce lá no registro, com a própria Conitec, com a própria ANS, e contamos com a Fotne aqui para a gente adentrar esse mundo da Rebrates, dos NATs, para que, de fato, esse material se torne de uso corriqueiro, seja aplicado nas ATS. E também com a academia, né? Também temos a pretensão aí, como um dos pontos que a Fotne apresentou, a educação ela é fundamental, então aqueles que tiverem interesse em fazer mais estudos, em desenvolver, a gente vai estar apoiando. E obrigado a vocês por terem acompanhado essa discussão, terem prestigiado o debate. Seguimos aqui com as programações da ABMED até sexta-feira e fica o convite para que vocês nos visitem no estande da ABMED, no pavilhão 1 e 2, Rua H, número 34. Amanhã, ao fim do dia, teremos também um coquetel, todos estão convidados para estar
está lá confraternizando conosco. E quem quiser continuar o papo, vamos tomar um cafezinho lá. Obrigado, gente.